agora começar a gravar de novo, né? Senão fica as duas aulas junto, ninguém merece. Quem vai aguentar, né? O ser humano. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho da base do nosso negócio, que são as vendas, tá? Então, essa aula, às 9 horas, eu sempre vou falar de vendas, tá? Como a gente vai incrementar, como a gente vai aumentar, como a gente vai crescer as nossas vendas. É bem importante que você assista a essas aulas com papel e caneta na mão. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, mas eu, particularmente, voltei a fazer aula de inglês, por exemplo, semana passada. E assim, eu já tenho meu caderninho do inglês, né? Estou fazendo um curso também pela Mary Kay. Eu tenho também o meu caderninho. Então, aqui mostro até para vocês depois. Então, eu tenho os meus caderninhos. Então, assim, tenha um caderno só para os treinamentos, né? Então, tenho aqui um caderno para treinamento de produtos, tenho um caderno para o treinamento de vendas, tenho um caderno para o meu treinamento de carreira, se você quer desenvolver a carreira. Vá dividindo isso, porque aí quando você precisar de um material ou de outro, você tem acesso aí a eles, tá? De uma maneira fácil e prática, tá bom? Tá? E esteja aqui conectada comigo. Então, tá valendo quem tiver com a câmera aberta, a Mônica vai me avisar, tá? E vocês vão ganhar os reconhecimentos aí de vocês. E vocês me falem se os slides vão passar, tá? Então, por enquanto, tem só um slide aí com a minha fotinho, mas daqui a pouco eu vou começar a passar os slides. Então, eu vou tentar fazer essa aula sempre na sequência, tá? Só dando aí alguns minutinhos para vocês fazerem xixi e tomar uma água. Então, vou tentar acabar entre uma aula, dar um intervalo de pelo menos 5 minutinhos, para a gente poder dar uma respirada, eu, inclusive, né? Nesse interim, vocês já receberam aí, minha unidade já recebeu material no grupo do Dia do Batom e as diretoras também já receberam para poder divulgar aí para vocês. Hoje é o Dia do Batom, então a gente tem que começar a trabalhar isso desde agora cedinho, tá? Vamos vender muito batom hoje, ensinar essa mulherada a beijar muito, né? Então, essa aula vai ser sempre sobre vendas, diferentes aspectos das vendas. A intenção desse momento aqui é que a gente aprenda a como vender mais. Como vender mais e como vender melhor, tá? Bom, vamos lá. O que nós temos em relação à nossa pronta entrega? Primeira coisa que você tem que saber como montar a sua pronta entrega. Essa é uma coisa que a gente tem que fazer de maneira inteligente, tá? Uma pronta entrega inteligente é uma pronta entrega diversificada. Eu não quero encontrar 100 mulheres para vender um batom para cada uma. Não. Eu quero encontrar 30 mulheres para vender 5 produtos para cada uma. Né? Eu vou vender um volume muito maior, o meu ticket médio vai ser muito maior, o meu lucro vai ser muito maior. Então, assim, tenham uma pronta entrega diversificada. Como eu divido isso? Qual é a regra para eu organizar a minha pronta entrega? O que você mais vende tem que fazer parte de 60% da sua pronta entrega. O que você vende mais ou menos 30% e o que você vende menos ainda 10%. Eu vou dar um exemplo. Suponha que o que você mais venda é cuidados com a pele. Então, 60% da sua pronta entrega estará baseado em produtos de cuidados com a pele, tá? 30%, aí vendo mais ou menos maquiagem. Então, 30% produtos de maquiagem. E menos ainda fragrâncias e produtos para o corpo. Então, 10% de fragrâncias e produtos para o corpo. É claro que a ideia que eu dei aqui para vocês é uma ideia fictícia, pensando que, em tese, você venda mais cuidados com a pele do que vende maquiagem, do que vende fragrâncias. Mas é óbvio que você vai de acordo aí com a tua necessidade e com a tua habilidade também. Porque o que a gente acaba mais vendendo, essa que é a grande verdade, é o que a gente tem mais habilidade, tá? Minha sugestão é que você sempre foque muito em cuidados com a pele. Por que cuidados com a pele? Porque cuidados com a pele é o que fideliza, né? Cuidados com a pele é o que realmente cuida. Cuidados com a pele é o que realmente vai fazer com que a cliente compre hoje, compre amanhã, compre depois de amanhã, tá? Então, fiquem atentas a isso, fiquem atentos a isso. A maquiagem é o colorido, é o a mais, é o acabamento, tá?
é a alegria, vamos dizer assim, né? Hoje mesmo que eu tô com um lado maquiado e um lado não, vocês vejam a diferença, né? Então, a maquiagem, ela traz isso, ela traz o colorido, o alegre, a felicidade aí para esse lado do rosto que eu fiz uso da maquiagem, tá? Bom, além disso, como é que eu vou me organizar? Então, uma coisa que para mim, é uma condição sine qua non. O que que é uma condição sine qua non? Não é negociável, tá? Em hipótese alguma, não é negociável. Ops. E o que que não é negociável? É o meu pedido no começo do mês, tá? O meu pedido eu faço sempre no começo do mês. Por que que eu faço o pedido no começo do mês? Porque eu gosto de trabalhar com a promoção, porque eu gosto de trabalhar com o lançamento, porque eu gosto de trabalhar com aquilo que o mês está me proporcionando. E se eu faço o pedido no começo do mês, eu tenho grande probabilidade de fazer o complemento desse pedido, tá? Então, gente, eu não sei aqui quem ainda não fez pedido, tá? Vou colocar os slides aqui de novo. Tem slide, viu? Então, tem que estar aí, ó. Vejam, se vocês... Quem aqui ainda não fez pedido esse mês? Sejam sinceras. Coloca aí no chat. As diretoras de vocês, algumas estão aqui, elas sabem se vocês estão falando a verdade ou não, viu? Tá? Então, assim, quem não fez pedido ainda esse mês, não está trabalhando ainda nem com as promoções, não está trabalhando forte com as promoções. Não está trabalhando com os lançamentos, não está aproveitando as oportunidades do mês. E muito menos, se nem fez o primeiro pedido, não vai fazer pedido complementar. Ou seja, as suas clientes estão esperando demais pelos produtos. Você está com um volume muito baixo de vendas. Clientes que espera demais é cliente que não vai fidelizar com você. Ela vai buscar uma outra consultora que seja mais rápida, que seja mais ágil, né? Que trabalhe com uma pronta entrega. Então, gente, a gente precisa pensar nisso. Eu tenho hoje uma consultora que tem uma outra atividade profissional e que hoje, tá? Dia 29, ela já fez 6.000 pontos. E aí você fala, gente, ela começou o mês com 6.000 pontos? Não! Ela começou o mês com um pedido de 1.500 pontos, porque ela tem direito ao frete grátis, e ela preconiza isso, ela trabalha, inclusive, para ela ter esse frete grátis, para fazer parte do Círculo das Estrelas e ter todas as vantagens que o Círculo das Estrelas proporciona. Então, ela começou o mês com um pedido de 1.500 pontos. Mas, conforme ela vai vendendo, entregando, ela vai aumentando o giro dela. Então, hoje, se eu entrego para uma cliente um demaquilante, existe a possibilidade de eu vender o demaquilante, o batom e a máscara de cílios, e o corretivo para ela. E assim vai. Tá? Então, se você ainda não trabalha com complemento, quem aqui já fez pedido complementar? E quantos pedidos complementares já fez? Eu tenho consultoras da minha unidade que já fizeram 6. Tenho até gente que já fez esse mês 7 pedidos complementares, né? Por quê? Porque o giro é rápido, né? Eu trabalho da seguinte maneira, sempre trabalhei buscando fazer pelo menos 4 pedidos complementares, 4 pedidos no mês. Um eu faço na primeira semana e os outros 3 a cada semana, né? Então, essa é a minha tendência, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí eu consigo um giro maior nas minhas vendas. Eu vendo mais. Porque o cliente pediu um demaquilante, eu não tenho o demaquilante, mas aí eu não tenho, inclusive, o frete grátis. Eu peço ali o demaquilante, mas 3 coisinhas que estavam me faltando, já é um pedido. E isso aí, ó, eu vou tendo 1, 2, 3, 4 pedidos durante o meu mês, tá? Então escrevam aí no chat para mim. Vocês estão com vergonha de escrever? Eu quero saber quantos pedidos que vocês já fizeram esse mês. Tem muita gente aqui que já fez mais do que um pedido no mês. Que eu sei, eu acompanho, eu vejo vocês trabalhando. Então escreve para mim no chat quantos pedidos vocês já fizeram nesse mês, tá? Controle do fluxo de caixa. Nós tivemos 2 aulas
a respeito de finanças. Inclusive, foi uma live com a consultora de finanças Tatiana Lidiak, e o que ela mais falou durante toda a aula dela foi a importância da gente estabelecer o fluxo de caixa. Quem não tem fluxo de caixa não sabe quanto está vendendo, quanto está ganhando, quanto tem para receber, não sabe, né? Então, o fluxo de caixa, você saber quanto que você vendeu, quanto desse que você vendeu você já recebeu, o que você entregou, o que você não entregou, quanto que você lucrou, isso é importante. Até para a tua conta fechar. Porque pode ser que você esteja vendendo menos do que o dinheiro que você precisa ganhar. Né? Então, se você não faz um fluxo de caixa, você nem sabe que você está vendendo menos do que você precisa, porque você simplesmente não contabiliza. Tá? Então, fluxo de caixa é importante. Ela deu uma aula maravilhosa que está no meu Insta falando a respeito disso. Quem tiver a possibilidade de colocar lá no Transformação que dia foi essa aula ou o link, maravilhoso, tá? Ô, Perfil do Tati, cliente. Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que você, no dia a dia, faz esse controle? Bom, Como você como então, você se organiza nesse controle de fluxo? você vai decidir, né? Então, você vai Não, não. decidir. Eu sei que cada um tem um método, mas isso pessoalmente você, o que que Eu, você se deu bem? eu faço no caderno. Tá. Então, toda semana eu contabilizo ali o meu talãozinho de pedido, ó, eles ficam aqui até. Então, eu contabilizo quanto que eu vendi na semana, anoto quanto eu vendi, disso que eu vendi, quanto que eu recebi, né? E quanto que eu lucrei. Então, eu vou sabendo E esse semanal, talãozinho você manda uma via para cliente e fica com uma via. sempre. Normal. A Tá, primeira via é minha, a segunda é dela. Tá? É o talão de pedidos da Mary Kay, esse. tá bom. Tá? Eu não sei se vocês não têm você não tem o hábito de comprar ele em todo pedido? Não, não conhecia. Eu compro. Ele vinha antes no kit, agora ele não vem mais, mas eu compro ele todos, eu compro ele praticamente todos os meses. Tatiana, não sei Vou trabalhar sem comprar talão para de pedido. conhecer. Tá, É, vou conhecer. tem gente que trabalha anotando em caderninho. Eu não anoto em caderninho, tá? Eu dou uma via minha, uma via. Tem gente que só faz pelo pelo perfil de cliente. Eu não, gente. Eu gosto do talão de pedido, tá? Inclusive em evento, já percebi que quando eu faço evento só no perfil do cliente, eu fico perdidinha, tá? Então eu particularmente até eu uso o perfil do cliente sempre, mas eu passo para cá depois, aí a primeira via é minha, sempre é minha, a que fica em caneta. A segunda via é carbonada, ele vai direto para o meu cliente, tá? Então, Tatiana, faço isso, não faço isso diariamente, tá? Tem gente que faça diariamente, está mais certa do que eu. Muito mais. O certo é você fazer isso diariamente. Eu não faço, mas eu faço semanalmente. Então, semanalmente, vou lá, acabou minha semana, amanhã é sábado, eu não vou trabalhar no sábado, por exemplo. Então tá. Vejo quanto que eu vendi nessa semana. Somo lá bonitinho. Quanto que deu? Deu tanto em produtos. Quanto que eu recebi? Porque tem as taxas, tem tudo isso. Recebi tanto. Qual foi o meu lucro? Foi tanto. Tá? Então, se você fizer isso semanalmente, pelo menos, você vai conseguir visualizar quanto que de fato você está lucrando. Agora, Tati, tem gente aqui que usa Excel. Tem gente que usa os empresárias online. Vai do perfil de cada um. Por que eu não uso Excel? Porque eu não sei utilizar, gente. Eu sou péssima nesse negócio, tá? Então, assim, eu faço meu controle no papelzinho e sempre deu certo. Mas eu também entendo que é muito precário. E que se eu fosse uma pessoa que só trabalhasse com vendas, né? Que o meu negócio fosse só a venda, eu eu não conseguiria administrar. Então, aqui eu tenho pessoas, Andréa Copaert, que está aqui, eu tenho a Denise, tá? Elas têm um volume de vendas infinitamente maior do que o meu. Elas fazem o controle via Excel, via empresárias online. Então, essa é uma maneira muito mais
profissional do que a minha, tá? Então, eu realmente penso que vocês devem sempre se profissionalizar cada vez mais, viu? Oi, Agora, Tati. Oi, amor. Só deixa eu te falar por que que eu perguntei como você faz, tá? Eu percebi, como eu já trabalhei com a Mary Kay há muito tempo atrás e tô voltando agora, eu achei que eu já ia entrar voando como do ponto que eu saí. E eu percebi que não é assim. E eu era só consultora quando eu estava lá. E agora eu quero a carreira. E eu entendi que não, agora eu tenho que dar um passo atrás, me organizar, fazer uma base, então cadastrar minhas clientes. É toda uma estrutura. Então, eu tentei fazer no Excel, mas eu não consigo porque eu não tenho tempo, então eu tenho que me organizar. Eu consigo sentar para fazer no Excel? Não, então eu vou fazer no papel. Então, hoje o papel para mim é muito mais prático. É, Então, tem vai, coisa que a Josi me passou que eu prefiro fazer de outro jeito. vai depender aí do teu perfil, tá? O importante é que você Exatamente. faça e que você Então, o tenha esse talãozinho eu não controle. conhecia. Então, é esse tipo de informação que às vezes eu quero saber onde tem para ver se adapta a mim, entendeu? Perfeito. Então vamos lá, gente. Perfil do cliente, ok. Vocês já conhecem o perfil do cliente, né? A ideia não é a gente falar de perfil de cliente hoje, mas assim, é importante você ter aí um controle dos seus clientes, né? Quem são os meus clientes, o que comprou, o que não comprou, o que gostaria de ter comprado. Não confia na cabeça de vocês, tá? A tua cabeça, ela vai ser o suficiente se você tem uma quantidade muito pequena de clientes. Conforme você aumentar o volume dos seus clientes, a sua cabeça já não funciona mais, né? Para um evento, por exemplo, agora a gente vai começar a ter muitos eventos. Em julho dá uma baixa, né, nos eventos, mas eu não sei se vocês já estão marcando, né? Eu já fechei agora evento para agosto, para setembro, para outubro. Então, assim, os eventos voltam muito a acontecer nesses próximos meses. Então, o que que vocês têm que fazer? É realmente se organizar para ter aí esses clientes cadastrados. Eu, Tatiana, gosto do perfil de cliente da Mary Kay, né? Numa aula de maquiagem, num evento maior, eu utilizo uma folha, mas eu, Tatiana, particularmente, não tenho as coisas só no celular. Eu gosto do papel, né? Até para o meu cliente preencher, tá? Preencher data, preencher datas, preencher, como chama, indicações, preencher nome, preencher Instagram dele, enfim. Tenham essas anotações. E assim, cadastra esses seus clientes via WhatsApp, cadastra esses seus clientes, convida para seguir você no Facebook, você segue ele no Insta, vai criando relação com seus clientes. Olha que interessante. Eu faço drenagem com uma moça que minha mãe também fazia. E ela falou: tua mãe tá bem? Eu falei: tá bem. Ela fez assim: é porque ela não colocou mais nada nos status do WhatsApp. E eu falei: nossa, eu nem sabia que minha mãe colocava coisa nos status do WhatsApp, porque não vejo status do WhatsApp. E ela falou: não, ela põe todo dia. Todo dia ela coloca um versículo, mas ela não tem colocado. Eu falei: olha, deve ser porque ela operou a catarata. Eu acho que ela não está enxergando muito bem ainda. Então, assim, você percebe? A gente acha que as pessoas buscam ter contato com a gente de diferentes formas. Então, a gente tem que buscar ter contato com os nossos clientes também de diferentes formas, tá? Ter material de trabalho. O que é o material? Tenho amostra de fragrância, eu tenho deluxe, eu tenho folhetos, eu tenho material ali comigo no dia a dia. Material online e material presencial. Se eu trabalho só online, eu preciso de material online. Se eu trabalho presencial também, né? Hoje em dia não dá mais para a gente trabalhar só presencial, vocês concordam? Dá até para se trabalhar só online, mas trabalhar só presencial já não dá mais. Então, se eu também trabalho de maneira presencial, eu preciso ter material para trabalhar de maneira presencial, material físico, tá?
Então, vejam quais materiais fazem sentido para vocês. É amostra de produtos, amostra de fragrâncias em específico, é Deluxe. Eu, particularmente, sou uma pessoa que trabalha muito com Deluxe, tá? Eu gosto da Deluxe em papel, eu gosto de dar Deluxe, eu gosto de colocar Deluxe para os meus clientes. Eu noto que isso me traz retorno, tá? E outra coisa para você ser organizada, o que é que você tem para fazer hoje depois da aula? Então, você já está programada para assistir a aula às 8 e às 9. Beleza, lindo, maravilhoso. Mas o que você tem para fazer depois? Você já está organizada? Você já está planejada? É o teu horário comercial? Se é o teu horário comercial, quais são as coisas que você vai fazer Mary Kay, né, no dia de hoje? Então, eu vou dar um exemplo da minha segunda-feira. Dou aula aqui para vocês, agora às 10 começo com as diretoras, às 11 com as DICs, aí paro o almoço e desço para dar aula presencial. Essa é a minha segunda-feira, tá? E amanhã, a tua terça, já está definido o que você vai fazer? Já está definida. Então, amanhã eu tenho que entrar logo em contato pela manhã com a Débora, com a Josileide, e depois eu tenho que começar a entrar em contato com algumas pessoas que já estão numa listagem que eu fiz. É isso que eu vou fazer amanhã, tá? Por quê? Porque eu já estou trabalhando o meu fechamento, né? Então, semana passada eu já trabalhei com algumas clientes, já peguei alguns pedidos adicionais, alguns produtos, alguns pedidos complementares aí para eu dar um upgrade no meu mês, e é assim que a gente desenvolve, tá? Bom, vocês viram lá no Transformação a diretora Ana Paula Souza compartilhando com vocês que ela foi para um salão na sexta-feira, tinha sido bom o salão, e que ela viu que naquele lugar e aquelas pessoas, elas tinham muito potencial de compra. Aquele lugar era um lugar legal para se trabalhar. O que ela fez? Não tinha agendado nada no sábado. Ia trabalhar, mas ela pensou, bom, eu acho que eu vou vir aqui mesmo, porque eu acho que aqui vai me render mais do que o que eu faria da minha casa, ou enfim. E aí ela foi, e ela vendeu mais do que o dobro, né? Do que ela tinha vendido na sexta. Então, assim, ela teve uma venda no sábado maior do que R$ 2.000. Maravilhoso! Maravilhoso. Então, você percebe como essa organização, ela é importante, né? Então, ela não tinha, fez a sexta, viu que o lugar tinha potencial? Bom, eu posso ir no sábado? Pode. Então, venha. Foi no sábado e vendeu mais que R$ 2.000. E aí você fala assim, ela está aqui, ó. E aí você fala assim, Tati, mês de julho é mês de férias, mas depende aonde você está colocando o seu foco. Se você está definindo poucas estratégias ou estratégias ruins de trabalho, você não está tendo um mês próspero. Agora, quando você expande as suas estratégias, quando você amplia a tua visão, pode ser que esse mês esteja sendo o seu melhor mês do ano, como está sendo dessa minha consultora, que esse mês já fez 6.000 pontos pessoais, tá? Aqui, gente, é a definição de agenda para vocês. Vocês estão vendo esse slide? Esse talvez seja o slide mais importante dessa aula, que é onde eu ainda vejo que muitas de vocês se perdem, inclusive pela fala de vocês, né? Então, quando eu escuto assim, poxa, eu não tenho tempo de fazer aquilo, ou eu não tenho tempo de fazer aquilo, a gente precisa entender que o todo que a gente fala para vocês faz parte do seu negócio. Pode ser que você não faça como eu, tá? Como a minha sessão não é como a sessão da Ana Paula. É diferente. O meu fechamento não é igual ao fechamento da Ana Paula. É diferente, mas a gente faz sessão, a gente faz fechamento, a gente monta parceria, a gente faz venda online, entendeu? Utilizando, muitas vezes, recursos que fazem sentido para cada uma de nós, certo? Então, olha aquilo que eu estou trazendo aqui para vocês, uma agenda. Então, essa foi uma agenda que fez sentido para mim durante muitos e muito tempo, né? Então, era aí, olha, vocês estão vendo que eu coloco o almoço com a Rebeca, nesse período eu não tinha nem a Bruna ainda, né? Era um período que eu estava desenvolvendo a Eliana. Então, que é diretora hoje lá em Itapecerica, eu ia a cada 15 dias para Itapecerica. Então, quando eu não ia para Itapecerica, a terça que eu não ia, eu fazia um trabalho da minha casa. E aí vocês veem eu dividindo aí
os meus horários. Então, isso não significa que quando eu coloco atividade com a unidade, que toda terça era a mesma atividade e com as mesmas pessoas. Não era. Eram atividades diferentes e com pessoas diferentes, mas eu tinha ali o meu horário de trabalho. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês aqui é: tudo que está em verde é o meu horário de trabalho. O meu horário ainda não mudou, né? Eu estou vendo agora que ele mudou assim um pouquinho só, né? Porque hoje eu acabo o meu trabalho por volta das 5 ou 6 horas, dependendo do dia. Então mudou um pouquinho aqui. Mas aqui, olha, basicamente isso, eu preciso estipular qual é o horário do meu trabalho. E dentro do meu horário de trabalho, eu vou colocar um período para fazer o acompanhamento com as minhas clientes, eu vou colocar um período para fazer a organização financeira, um período para fazer os agendamentos, um período para eu estar fazendo as parcerias e etc, etc e tal, tá? Tudo bem? Quando a gente fala também de expandir a nossa venda, o que a gente está falando? Também, a gente falou de organização, agora a gente está falando de agendamento, né? A Nani deu uma aula para vocês na semana passada, se não me engano, passada não, retrasada, semana passada quem já deu fui eu, retrasada, só falando de agendamentos, essa aula está gravada e está lá no Transformação. Ela deu ideias fantásticas, eu assisti toda a aula dela, ela deu ideias fantásticas a respeito de agendamento. Ela falou de agendamentos online, ela falou de agendamentos presencial, ela falou de agendamentos, ela falou de várias maneiras, várias formas de você desenvolver agendamentos, obedecendo a regra de ouro. Lembrando que na hora de você agendar, se você vai agendar por telefone ou por mensagem, é muito importante a entonação da sua voz, né? Então, a tua voz firme, a tua voz imponente, a tua voz segura, tá? Pessoas que têm a voz muito baixa, muito melindrada, elas perdem credibilidade, tá? Então, Tatiana, eu sou uma pessoa tímida. Eu também sou, mas eu sou treinada, né? Então, sou uma pessoa tímida mas sou uma pessoa treinada. Eu me permiti ser treinada, né? E às vezes, se eu estou insegura para fazer qualquer coisa, eu treino, até eu convencer aquela pessoa do espelho, até ficar melhor do que eu estava ali no começo, e aí eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, tá? A Nani também falou muito com vocês de diálogo de agendamento, tá? Então, às vezes, a gente acaba se perdendo porque a gente não sabe muito bem como fazer esse diálogo, né? Como desenvolver esse diálogo. Então, prestem atenção nisso, né? Como é que vocês fazem esse diálogo? Como é que vocês executam esse diálogo, né? Escreve no papel para você não se perder, tá? E trabalhe com as indicações. Ela falou muito disso também. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo, ela tá lá no Transformação e você deve assistir essa aula, tá? Você deve assistir essa aula porque é uma aula que fez muito sentido para mim, me deu muitas ideias a respeito de agendamento, tá? E aí, dentre essas ideias, ela também deu ideia de portfólio de trabalho, né? Então, eu vou numa empresa para fechar com aquela empresa. Semana passada, eu tive uma empresa, um sindicato, que me contatou porque me achou online, né? E aí eu falei, olha, nossa, que interessante, né? Nunca fiz um sindicato na minha vida. E aí acabei fechando a parceria com eles. Mas é isso. Eu falei para ela, ela me ligou, já fechou a parceria e tal, mas eu falei, olha, eu quero te mandar por WhatsApp ou mesmo por e-mail, como você preferir, um pouco da minha apresentação, né? De como eu faço esse trabalho. Pode ser até para você conseguir visualizar um pouco melhor isso. E aí mandei esses portfólios para ela. Né, mandei esse meu material para ela ver, para ela poder visualizar como seria o nosso trabalho, tá? Então, Tati, você faz agendamentos como, por exemplo, a Nani falou isso para vocês, aniversariantes do mês, gente, né? Então, por que não dar uma aula especial, uma aula de make, uma aula de fragrâncias, uma aula de colorimetria? Vocês têm todo um curso de colorimetria disponível no Aprenda MK. Se vocês fossem pagar por este curso de colorimetria, quanto seria, gente, vocês que têm ideia
de quanto seria um curso de colorimetria hoje, com todos aqueles módulos que nós temos, que eu acho que são 6 módulos. Seria o quê? 2.000, R$ 2.500, eu não sei quanto seria, mas não seria, acho que não seria menos do que isso, tá? Então, vocês têm um curso ali, façam esse curso. Oi? O curso seria mais ou menos uns 1.500 a R$ 2.000, um curso. Um simples, um básico de colorimetria. Perfeito. E a gente tem isso gratuito lá, né? Sim. Gratuito, então você pode oferecer isso como um serviço, né? Então a mulher fez aniversário, a tua cliente fez aniversário, olha, você ganhou um curso de colorimetria. Gente, tá super na moda isso. Eu duvido que a tua cliente vai falar: "Não, eu não quero esse curso de colorimetria não". Passa para outra, eu duvido. Então, olha, você ganhou uma aula de maquiagem. A gente vai fazer uma aula presencial agora sábado. Você ganhou uma aula de maquiagem. A gente vai fazer uma aula de maquiagem online, que eu já passei a data para vocês, né? Acho que é 14 de agosto, nem sei agora direito, é 17 de agosto, né? Aula de maquiagem online. Então, assim, gente, vocês têm todas as possibilidades e oportunidades de convidar seus clientes para ter novos agendamentos. Quem já convidou a cliente para Story Shop, que a gente vai fazer domingo? Domingo com algumas diretoras, a gente vai fazer Story Shop. Eu estou esperando que as minhas diretoras me ajudem aí com os posts, para a gente poder promocionar alguns produtos, né? Outra forma de você agendar, olha, você é minha cliente preferencial, eu realmente, a sua opinião é muito importante para mim. A Mary Kay acabou de lançar um sistema de cuidados para o corpo, que é o Lavender, né? E Coconut lá, é um creme maravilhoso. E eu quero muito que você me dê a sua opinião em relação a esse sistema. Eu quero ir até você, ou eu vou te mandar pela Bolsa 48 horas, ou eu vou te levar uma amostra desse produto para você me dar a tua opinião. E aqui eu coloco para vocês algumas ideias que eu já utilizei demais na minha carreira e que fazem muito sentido, na minha opinião, tá? Primeira ideia, vocês estão vendo o slide? Primeira ideia são os vouchers, tá? Eu, inclusive, fiz um voucher para uma consultora da minha unidade essa semana, um voucher de automaquiagem e um voucher de spa facial, né? Então, o que é esse voucher? É oferecendo, falando para aquela cliente em específico que ela ganhou um spa facial, que ela ganhou uma aula de automaquiagem, tá? Esse outro que vocês estão vendo aí, eu amo, tá? R$ 100 em produtos Mary Kay. Isso aqui é muito interessante você levar para quando você vai trabalhar de maneira presencial. Quem já trabalhou comigo, em algum momento, já viu que eu levo um desse impresso e dentro de um porta-retrato, né? E o que eu mostro ali? O que está escrito ali? Que a pessoa, se eu não reagendar com ela, se eu não fizer um novo agendamento com ela, ela vai ganhar 100 produtos de mim. Então, quando ela lê aquilo, ela já sabe que faz parte do meu trabalho buscar um novo agendamento. Por que um novo agendamento? Eu acho que foi a Nani que falou isso, inclusive, para vocês nas aulas, que ela faz muito o spa facial, que ela marca posteriormente a maquiagem. É exatamente isso, né? Então, eu faço um spa hoje, facial, e agendo uma aula de make. Aí, quando eu faço a aula de make, eu agendo uma aula de cuidados com a pele, de fragrâncias, e assim vai, tá? E tem sempre um motivo para você agendar com essa pessoa. Esse outro que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui embaixo, é o seguinte: a beleza da amizade. A cada indicação que ela te dá, assim que você consegue agendar e realizar a sessão com aquela pessoa, seja online ou seja presencial, você pode pedir indicação para fazer um skin analyzer online, por exemplo, né? Você pode pedir uma indicação para ela participar da sua aula de maquiagem online, da aula que eu vou dar no dia 17. Você pode pedir uma indicação para ela participar do Story Shop que vai ter domingo. Isso você vai usar tanto no presencial como no online. Então, essa ideia, você indica uma pessoa, ela indica uma cliente, e a cada cliente
que ela indicar, cada amiga que ela indicar e que realmente participar da ação, tem que participar da ação, né? Ela ganha um produto. Tá, olha aí que maravilha! Então, a cada amiga que você indicar e a tua amiga participar da ação, você ganha um produto. Quem é que não vai te indicar, gente? Tá? E aqui, olha que interessante, nessa ainda aqui de cima, que ela fala o seguinte, ó. No segundo facial, que pode ser uma maquiagem, pode ser uma fragrância, pode ser um skin analyzer, pode ser o que você quiser, tá? Você pode adquirir produtos Mary Kay pela metade do preço. Se você me der uma indicação, você pode adquirir um produto pela metade do preço. Agora, e lembra que essa indicação tem que ter participado da ação, tá? Não é só ela indicar. Se você indicar duas e ela participar, 2 produtos pela metade e assim consecutivamente. Olha que coisa maravilhosa, tá? E ainda tem um cupom aí, que o cupom eu acho que vocês todas conhecem, que é um cupom que ela deposita numa urna, ou etc e tal, e muitas de vocês já trabalham com isso, para que vocês tenham a possibilidade de ter cada vez mais e mais agendamentos, tá? Então, aqui, a Andrea está falando que colocou em prática, né, a forma online. Eu acho que foi a forma o que ela aprendeu com a Nani, foi isso? E já deu um resultado melhor, né? E maior. É isso aí. Tá? Então, aqui vocês viram essas ideias? Então, são ideias, gente. Eu beneficio o meu cliente. Não tem como você buscar beneficiar o teu cliente e ele não te responder com indicação, com resultado. Não tem como, tá? Pensem que o negócio aqui é ganha-ganha. Ganha eu, ganha o meu cliente. Ganha o cliente, ganho eu, consultora, tá? O negócio Mary Kay, ele é tão inteligente, as nossas ideias, elas são tão inteligentes que elas sempre vão fazer o quê? Ganha, ganha. É ganho eu, ganha você, tá bom? Tá? Um pouco mais de conhecimento de produtos. O mais importante é você saber falar dos produtos, é você ter conhecimento dos produtos. Porque não tem produto que você não venda, tem produto que você não sabe falar dele. E se você não sabe falar do produto, fica muito complicado você vender aquele produto. Então, às vezes eu escuto, ai meu Deus, eu nunca vendi uma vitamina C mais E. Esse produto não vende muito. Como é que não vende muito? Não. Se é o único produto que tem a vitamina C mais a vitamina E dentro do nosso portfólio. Talvez você nunca tenha vendido porque você não sabe falar desse produto. Então, o que é importante? Você aprender sobre todos os produtos. Inclusive, nós teremos um intensivão de produtos. Esse intensivão de produtos, ele vai acontecer na terça-feira que vem, a partir das 9 horas, tá? A minha ideia com esse intensivão é falar da grande maioria dos nossos produtos. Então, vai ser, ó, gente, vai ser um intensivão mesmo, né? Colocando produto, falando de produto. Provavelmente vou, ó, me basear aqui na Deluc. Nós vamos na Deluc falando de produto por produto, para a gente realmente aprender muito sobre os nossos produtos. Então, isso vai acontecer terça-feira que vem, dia 6 de agosto, a partir das 9 horas. Teremos um intensivão de produtos. Depois eu vou divulgar o convite para vocês, mas vocês que estão aqui já estão cientes disso, tá? Enfim, então olha só que interessante. Eu faço aula de produtos toda segunda-feira às 8 horas. Você tem uma central de produtos no site. Você tem um Aprenda no meu negócio online. Você tem um Aprenda MK no meu negócio online também. Você tem diversas orientações online feitas, inclusive, pela empresa a respeito de produtos e muita orientação online gravada por mim lá no YouTube. Eu até dividi no meu YouTube, eu tenho uma pasta só com produtos lá. Então tá lá dividido, já tem muita aula lá para vocês também. E você tem o quê? O uso dos produtos. É claro que se eu uso os produtos, eu sei falar mais dos produtos. Se eu uso os produtos, eu sei o benefício dele, eu conheço ele, eu tenho mais propriedade, né? Então, é muito importante que você faça uso também dos produtos, né? Isso tudo vai ajudar você a ter cada vez mais conhecimento dos produtos. Quando você tem o conhecimento dos produtos, você vai saber características deles,
as vantagens e os benefícios dele, que é o que a gente chama de CVB, tá? O CVB, o que é isso? É exatamente característica, que é o C, algo de destaque do meu produto. Vantagem, por que eu tenho que ter esse produto? Benefício, razão pelo qual o cliente vai ficar com o produto. Eu vou pegar o exemplo aqui, esqueci de alterar esse slide. Vou pegar o exemplo aqui do nosso 4 em 1. Qual é a característica dele? 4 em 1. Ele limpa, tonifica, esfolia e devolve a luminosidade para o rosto. Esses são os 4 benefícios dele. Vantagem, ele tem 4 benefícios em um único produto. Qual é o benefício desse produto? É um produto anti-idade, que eu vou usar no banho, de pouquíssima qualidade, em pouquíssima quantidade, e que ainda vai me trazer esses 4 benefícios, que são 4 benefícios básicos para quem precisa ou quer cuidar da pele. Não tem como eu cuidar da pele se eu não começo o processo limpando essa pele. Então, quando você aprende a falar da característica, das vantagens e dos benefícios de cada um desses produtos, você vai ter a habilidade de vender cada vez mais esses produtos. Tati, tenho dúvida em relação aos produtos. Gente, quando você for fazer o teu pedido, faz o teste. Vai lá em visualização rápida. Quando você clicar em visualização rápida, vai abrir uma ficha do produto. Ali tem tudo o que você precisa saber do produto. Então, abre aquilo, leia, estude, aprenda, tá? Quanto mais você aprender, melhor você vai ficar, tá? Outro ponto importante, e eu acho que a Nani também falou isso, pelo que eu lembro na minha memória, você dá nomes diferentes para suas sessões, para suas ações. Bom, eu mesma mandei uma ação para uma das empresas que eu tenho parceria esse ano. Eu não fiz nada com ela no ano passado, na verdade vendi kit só, mas não fiz nenhuma ação dentro da empresa. E aí esse ano eu falei, não, tem que voltar a fazer uma ação dentro da empresa, porque foi uma ação bem bacana que a gente fez em vários pontos dela, enfim. E aí eu mandei de novo a parceria. Aí ele falou, ai, Tati, mas o que a gente vai fazer de diferente? Claro. Então, eu propus uma outra visão de ação dentro da empresa. Então, se eu fiz um spa facial e finalizei com dicas de automaquiagem, eu nem lembro o nome que eu dei, mas eu mandei isso para a minha unidade. Eu dei um nome agora, a gente vai fazer de... Eu nem me lembro o que, revitalização da pele, eu não me lembro o que foi. Mas eu dei um outro nome, tá? Um outro nome, com foco em outros produtos, uma outra pegada. Então, assim, mudem, mesclem, tá? Os nomes que vocês vão fazer. Não fala sempre spa facial, muda, fala às vezes revitalização de pele, né? Agora eu vou fazer um spa detox, agora a gente vai fazer uma clínica para os olhos. E aqui eu coloquei algumas ideias para vocês, tá? Dentre essas ideias, vocês vão criar em cima disso. Lembrando que sempre o teu objetivo, quando você está com um cliente, tanto presencial como online, vai ser agendar, vender e iniciar. Tá? O objetivo não muda. Você trabalha com a pessoa online ou você trabalha no presencial, o teu objetivo não muda. Você vai agendar, você vai vender e você vai iniciar. Tá? Gente, fala para mim que horas são, por favor, que eu tô sem relógio aqui. Que horas? Tá, tenho 10 minutinhos, eu vou dar uma acelerada, tá? Aqui, eu estou mostrando para vocês, e eu falei isso na semana passada, quando alguém me perguntou de aula de maquiagem, e eu falei, gente, se você não consegue vir na minha, porque é longe, não consegue ir na da sua diretora, porque é longe, faça você dentro da sua casa. Essa aqui sou eu. Quando eu comecei na Mary Kay, a minha diretora, como mora até hoje, a Isabela mora até hoje, ela mora na Vila Mascote. É muito longe da minha casa. Para vocês terem uma ideia, para eu ir nas reuniões dela, e eu ia toda segunda-feira, eu demorava 2h30. 2h30 para ir, às vezes, 2h30 para voltar. Para ir, às vezes, era mais rápido, mas para voltar era sempre
pelo menos 2h30, porque eu voltava bem na hora do rush. A reunião dela acontecia 2 horas da tarde. Pensa que eu saía de lá 4h30, 5 horas, horário de rush, tava lascada, 2h30 para chegar em casa. Eu ia. Uma coisa sou eu ir, outra coisa é eu levar minhas clientes até lá. Então, eu entendi muito rápido que eu precisava aprender com ela como ela fazia, como ela desenvolvia essas aulas, e eu precisava reproduzir isso ali no meu entorno. E aqui, esse era o apartamento que eu morava. Eu acho que a única pessoa que está aqui que conheceu esse meu apartamento, talvez tenha sido a Mônica. Não sei se alguém mais conheceu meu outro apartamento. A Mônica, com certeza, foi na minha casa. E aí era a casa que eu morava. Então, ali vocês estão vendo no fundo uma mesa de jantar, que era uma mesa de vidro, tá? Mas era uma mesa que só tinham 8 lugares. E quando eu fiz essa ação, eu convidei muita gente do meu prédio, eu convidei muita gente da família. E aí eu peguei essas mesas de plástico dentro do meu condomínio e arrumei. Vocês estão vendo aí? Tá? Eu não recomendo que vocês façam com tanta gente, tá? Eu recomendo que vocês façam com menos pessoas, né? Então, se você tem uma mesa que cabe 4, 6 pessoas, já é o suficiente, né? Não precisa fazer tudo isso aí, não. Mas eu fiz, éramos eu e minha mãe como consultoras, e aí a minha mãe convidou algumas pessoas, eu convidei outras e a gente fez isso na minha casa. Então, vocês estão vendo? Fui eu não tinha uma larga experiência, eu tinha poucos meses de Mary Kay, mas eu falo que o nosso negócio ele é simples, mas ele tem que ser feito. Então eu aprendo, eu vejo como você faz e eu vou e reproduzo, tá? Então não tem essa, gente. Tem gente que demora demais para colocar as coisas em prática, para ter ação. Então vai lá, minha filha, olhou, aprendeu, coloque em prática. Você vai aprender muito mais durante a tua ação do que ficar aí, ó, "Ai, tenho que estudar, eu tenho que ver qual é a melhor estratégia, etc e tal, tá? Em relação à demonstração, quanto mais produtos você tiver para demonstração, melhor para você. Por que melhor para você, minha filha? Porque mais habilidade, mais conhecimento você vai ter daquele produto, tá? Se eu tenho para demonstração, mais conhecimento eu tenho daquele produto. Então, assim, demonstração é uma coisa importante. Eu dividi aqui para vocês alguns produtos que eu acho importantes vocês terem para demonstração, tá? Pensando em produtos que vão fazer resultado na hora. Por exemplo, vitamina C mais E. O meu cliente vai ver o resultado desse produto na hora? Não, mas do microdermabrasão ele vai. Da máscara detox ele vai. Da água micelar ele vai. Então, tem produtos que você, se tiver para a demonstração, você vai vender muito mais, tá? Primeira coisa, escuta o que o teu cliente tem para falar para você, pergunta, escuta quais são os benefícios que ele busca, aprenda com aquilo que o teu cliente fala, é necessidade do seu cliente. Durante a demonstração, você cria o desejo de posse daquele produto, seja online, seja presencial. Use o teu conhecimento em relação aos produtos, características, vantagens e benefícios e diga o óbvio, tá? O óbvio muitas vezes é para que aquele produto serve, tá? Para que você utiliza aquele produto. E aqui eu dividi para vocês. O que eu acho interessante num cuidado com a pele? Tá fora o sistema avançado que vocês têm. Uma água micelar, um booster, um preenchedor, um tônico, uma máscara detox. Maquiagem, um primer, uma sombra, um yellow, um pó bronzer, né? Diferentes tons de blush, uma máscara de cílios, certo? Então, assim, um spa e fragrância, a linha MK que nós temos, né? Maçã, lavanda agora, né? E o de baunilha, a linha Satin Bari, fragrâncias. Então, assim, gente, preciso abrir produto. Preciso ter demonstração de produtos, tá? Tati, mas eu só trabalho online, então você precisa usar. Você precisa fazer vídeo, você precisa mostrar. Então, de toda forma, você precisa ter demonstração, tá? Aqui, gente, eu trouxe para vocês essas fotos para vocês verem que o que acontecia lá no meu começo de Mary Kay é o que acontece agora. Se vocês olharem a foto de baixo, a linha Time Wise, olha, não existia. Essa linha que vocês estão vendo aí
escrito Mary Kay em preto e branco, era a nossa linha Clear Proof. Não tinha a linha Time Wise ainda, era a linha clássica só, na de baixo. Tá? Olha o demaquilante, o tamanho que era. Isso aqui foi bem no meu começo de Mary Kay. Então, eu ia para os lugares, eu fazia as parcerias. É o que eu estava falando até para um planejamento que eu fiz, para uma consultora que eu fiz na semana passada um planejamento. Eu falei, eu sempre ia de sexta-feira para parceria, né? Então eu me metia dentro de uma loja, dentro de um salão de beleza. Tá aí a minha mesa, era uma mesa com produtos de experimentação, tá? Eu tinha quanto tempo de Mary Kay aí, gente? Pouquíssimo tempo de Mary Kay, tá? Mas eu entendia que aquilo que ela conhecesse, aquilo que ela experimentasse, era aquilo que ela ia comprar. Olha o gel suavizante para a área dos olhos, gente. Ali, ó, estão vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Então, ele está ali na mesa. Já na de cima aqui, essa eu já era diretora. Então, eu já tinha um pouco mais de experiência, né? Nessa que vocês estão vendo aí, olha a minha linha Timewise. Já tinha, olha a base, como era a base antiga ainda, né? Brilhos labiais antigos, enfim. Então, tá aí, gente, né? Olha eu lá com perfil de cliente, atendendo as clientes, material descartável, é isso, gente. Então, o trabalho, ele não mudou, tá? Então, vocês que estão chegando agora, ou vocês que têm um pouco mais de experiência, o trabalho não mudou. O que você precisa é ter a consciência de que você precisa de clientes para atender. Precisa de cliente, né? Seja para trabalhar online, seja para trabalhar no presencial. Preciso buscar esses clientes. E aí, a gente precisa sempre buscar surpreender os nossos clientes. Gente, eu preciso começar, né? Preciso acabar aqui. Eu vou finalizar agora, tá? Rapidinho com vocês. A gente precisa surpreender os nossos clientes. Como é que eu vou surpreender esses meus clientes, Tatiana? Você vai surpreender com produtos diferentes, você vai surpreender com embalagens, você vai surpreender com mimos, você vai trabalhar a fidelização do cliente, que eu vou correr aqui, porque eu falei tudo isso para vocês na quinta-feira. A aula está gravada e está lá no Transformação. Eu dei uma aula toda falando de como você vai surpreender o teu cliente, né? Então, surpreender o teu cliente é você ser natural, é você ter uma personalidade agradável, é você dar atenção exclusiva para o teu cliente, é você fazer o teu cliente entrar naquele momento, estar conectada com você naquele momento, é entender que aquele momento é o momento dela se cuidar, né? Então, é estar ali com o teu cliente, fazê-lo sentir especial. E eu dei toda uma aula falando disso. E nessa semana, quarta-feira, eu vou dar uma aula exclusiva falando de fechamento, tá? Então, quarta-feira, eu vou parar aqui agora, porque quarta-feira a gente volta falando de fechamento. E aí eu, de fato, concluo essa aula para vocês. Combinado? Porque quarta-feira, fechamento não dá para falar de fechamento 5 minutos. Fechamento a gente tem que falar 1 hora. Porque de tudo o que nós falamos aqui, vocês estão tendo. Vocês tiveram uma aula importantíssima com a Nani. Eu comecei essa trilha falando com vocês já a respeito de sonhos, de metas. Depois veio a Nani e falou de agendamento. Na semana passada, eu falei de como você tratar o seu cliente de maneira bem diferenciada, né? Fazer desse cliente realmente um cliente especial. Então, na quarta-feira, às 8 horas, nós teremos 1 hora para falar exclusivamente de fechamento e eu te espero aqui, conectada comigo. Combinado? Tá? Vou deixar de transmitir. Vou pedir para a Mônica me ajudar mais uma vez com quem deixou a câmera aberta. Lembrando a vocês de novo, tá? Vou por partes. Lembrando a vocês dessa semana só, porque é muita coisa. Amanhã nós temos a live com a Thalícia e com a Helenilde, as nossas 2 embaixadoras de fragrâncias. Isso vai acontecer às 6 horas da tarde no meu Instagram. Nós temos ainda quarta-feira aula de fechamento, mesmo sendo o fechamento do mês, eu vou dar aula para vocês de fechamento de vendas, ok? Então, nós teremos essa aula de fechamento na quarta-feira em específico. E ainda nessa semana, nós temos sábado, aula de maquiagem presencial e domingo, Story Shop, tá?
Fechamos a semana, certo? Olha, prazer gigantesco. Trabalhem para vocês fazerem um fechamento maravilhoso. Hoje, às 2 horas, eu dou aula presencial. Essa aula presencial é uma aula para quem quer desenvolver aí a liderança. Então, para todas vocês, toda a área convidada, toda segunda-feira, às 2 horas da tarde, o convite eu já coloquei lá no Transformação, tá bom? Beijo gigante, fiquem com Deus, beijos.